Vamos definir agora a aceleração média de um corpo. A aceleração média do corpo pode ser definida como a variação da velocidade daquele corpo dividido pelo tempo que levou para que o corpo sofresse aquela variação de velocidade. Ou seja, havendo uma mudança na intensidade da velocidade do corpo no decorrer do tempo, temos uma aceleração. Qual a unidade de medida dessa aceleração? A aceleração, ela é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, a unidade de medida da aceleração média do corpo será a unidade de medida da variação de velocidade dividido pela unidade de medida do tempo. Então, a unidade de medida da aceleração média do corpo será igual à unidade de medida da variação de velocidade, que é metros por segundo, dividido pela unidade de medida do tempo, que é o segundo. Isso é uma divisão de frações. Aqui eu tenho uma fração que é metro dividido por segundo, aqui eu tenho uma fração que é segundo dividido por 1. Então, eu conservo a primeira fração, metros por segundo, multiplico pelo inverso da segunda, que fica 1 sobre segundo, dá então que a aceleração média ela tem uma unidade de medida que é metro por segundo ao quadrado. Essa unidade é metro por segundo ao quadrado. Dizer então que um corpo tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado significa dizer que a sua velocidade está variando 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Mesma coisa se eu disser que um corpo tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que esse corpo ele está variando sua velocidade em 10 metros por segundo, ou seja, a cada segundo. Bom, quando estudamos um movimento progressivo ou retrógrado, lembre que o movimento progressivo é aquele em que o corpo se desloca no sentido que arbitrariamente escolhemos como sentido positivo de nossa trajetória. Nota que aqui, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, o corpo está se deslocando, a velocidade inicial e final, o corpo está se deslocando no sentido que escolhemos como positivo da trajetória. Veja que no primeiro exemplo, o corpo começa com a velocidade inicial de 2 metros por segundo, mas no final, em um tempo posterior a esse, ele tem a velocidade final de 8 metros por segundo. Quer dizer que a intensidade dessa velocidade aumentou, o corpo agora está mais rápido. Esse movimento, então, ele é progressivo e acelerado. No entanto, no segundo exemplo, o corpo começa com a velocidade inicial de 6 metros por segundo e termina, tem uma velocidade final aqui, ó, de 2 metros por segundo. Portanto, a intensidade dessa velocidade diminui com o passar do tempo. Esse movimento continua sendo progressivo, já que ele está andando no sentido positivo aqui da minha trajetória, mas ele é um movimento progressivo retardado. Quando a gente calcula a aceleração, vamos calcular aqui para o primeiro exemplo. Sendo o intervalo de tempo igual a 2 segundos, nos dois exemplos. No primeiro aqui, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, então vai ser V final menos V inicial sobre a variação de tempo. Quer dizer que vai dar aqui 8 metros por segundo menos o inicial, que é 2 metros por segundo, dividido por 2 segundos. Isso são 6 metros por segundo dividido por 2 segundos, 6 sobre 2. Eu tenho 3 metros por segundo ao quadrado. Nota que o sinal dessa aceleração é positivo. Ele tem o mesmo sinal da minha velocidade. Tá? Então, o sinal da aceleração concorda aqui com o sinal da nossa velocidade em qualquer instante. Quando olhamos agora para o movimento progressivo e retardado, vamos encontrar então agora essa nossa aceleração. Bom, a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT, vamos calcular da mesma forma, só que agora a velocidade final é 2 metros por segundo menos a velocidade inicial, que é de 6 metros por segundo. Isso eu vou dividir pelo intervalo de tempo, que é de 2 segundos. Portanto, eu vou ter menos 4, 2 menos 6, menos 4 metros por segundo por 2 segundos. Então, menos 4 sobre 2 dá menos 2. Eu tenho que a aceleração média é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Note que aqui o movimento é progressivo e retardado. O sinal dessa aceleração aqui, ele é oposto ao sinal da minha velocidade, tá certo? E no movimento retrógrado? O movimento retrógrado quer dizer que o corpo está se movendo no sentido contrário ao que estabelecemos como sentido positivo. Nos dois exemplos, o corpo está se movendo no sentido contrário ao que estabelecemos como positivo. Mas veja que aqui,
Na situação inicial, o corpo está se movendo com a velocidade de menos 2 metros por segundo. Na situação final, o corpo está se movendo com a velocidade de menos 4 metros por segundo. Quem é mais intenso? Ora, no início, o corpo se move 2 metros a cada segundo. Só que sinal negativo significa que é no sentido contrário ao que estabelecemos como positivo. No entanto, no final, o corpo se move 4 metros a cada segundo. É claro que, no final, o corpo tem uma velocidade mais intensa. Como a intensidade da velocidade aumentou, esse aqui é um movimento acelerado. Então, ele é retrógrado acelerado. Vamos calcular a aceleração aqui? ΔV sobre ΔT, mesma forma de calcular. Velocidade final é menos 4 metros por segundo, velocidade inicial é menos 2, então vai ser menos 4 menos o inicial, que é menos 2. Menos com menos aqui vai dar mais, vai ficar menos 4 metros por segundo mais 2 metros por segundo. Tudo isso sobre o intervalo de tempo, que é de 2 segundos, fica menos 2 metros por segundo sobre 2 segundos. Menos 2 sobre 2, eu tenho que a aceleração média aqui é de menos 1 metro por segundo. E veja que a aceleração concorda em sinal com o sinal que nós temos para a velocidade do corpo. Movimento retrógrado e retardado agora. Olha só, velocidade inicial agora é de menos 6 metros por segundo e a velocidade final de menos 2 metros por segundo. Raciocinando da mesma forma que fizemos no primeiro exemplo, notamos que agora a velocidade inicial ela é mais intensa do que a velocidade final. Quer dizer, se eu estou diminuindo a rapidez do corpo, eu tenho um movimento retardado. Então, ele é retrógrado, porque eu estou andando no sentido contrário ao que seria o positivo, e ele é retardado, porque a intensidade dessa velocidade está diminuindo. Vamos calcular a aceleração? Aceleração média ΔV sobre ΔT, aceleração média, velocidade final menos inicial sobre ΔT, velocidade final agora é de menos 2 metros por segundo, menos a inicial, que é de menos 6 metros por segundo, isso tudo num tempo de 2 segundos. Menos com menos vai dar mais, fica menos 2 metros por segundo mais 6 metros por segundo, tudo isso em 2 segundos, quer dizer que eu vou ter 4 metros por segundo sobre 2 segundos, 4 sobre 2, eu tive uma aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado. Nota que o sinal dessa aceleração é o oposto ao sinal da minha velocidade em qualquer instante. Então, assim, eu tenho um movimento retrógrado acelerado e um movimento retrógrado retardado. Para ficar fácil você entender e você classificar o movimento como progressivo, retrógrado, acelerado ou retardado, tá certo? Vamos usar um esqueminha. O movimento progressivo é aquele que tem a velocidade positiva, ou seja, o corpo está se movendo no sentido que arbitrariamente escolhemos como sentido positivo da nossa trajetória. O movimento retrógrado é aquele que tem velocidade negativa, ou seja, o corpo está se movendo no sentido contrário àquele que estabelecemos como sentido positivo da nossa trajetória. Agora, o movimento sendo progressivo ou retrógrado, ele pode ser acelerado ou retardado. No movimento progressivo, quando o sinal da aceleração é o mesmo sinal da velocidade, temos que o movimento é acelerado. Quando o sinal é contrário, temos que o movimento é retardado. Mesma coisa vai acontecer para o movimento retrógrado. Quando ele tem um sinal aqui, ó, contrário, velocidade negativa, aceleração positiva. Eu tenho que ele vai ser retrógrado aqui e retardado, e quando o sinal é igual aqui, ó, negativo e negativo, menor do que zero e menor do que zero, eu tenho que aqui ele vai ser retrógrado e acelerado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.